Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso Fiagro EGAF 11, vídeo do mês de julho. E aqui comigo está Antônio da Luz e eu, que sou Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos. Olá, Bruno, que bom estar contigo, que bom estar com todos os nossos investidores aqui da nossa audiência mensal. Bruno, eu quero começar te perguntando sobre os nossos rendimentos, porque afinal de contas foi um rendimento muito alto, um rendimento recorde. R$1,58. Muito grande, né, Antônio? R$1,58. Mas isso é resultado de um grande trabalho, né? Na verdade, não teve muita mágica aqui, né? O CDI crescendo, que você deve citar que a Selic, inclusive, subiu, né? Você vai falar na tua parte de macro aí, então isso obviamente impulsiona, né, os resultados, né, do fundo para cima. E além disso, eu tive 3 dias úteis a mais agora no mês de julho em relação ao mês de junho, né? Então isso também impulsiona um pouco mais o rendimento, né, o rendimento para cima, né? Além disso, usei um pouquinho daquele resultado retido que a gente guarda e tal para pagar um pouquinho a mais para os nossos investidores, para a gente manter aquele fluxo de renda, né, mensal, aquele salário mensal que a gente gosta de pagar para os investidores. Então, de fato, foi um rendimento bastante expressivo, né, R$1,58. Funcionou, né, a sua gestão de caixa, hein? Funcionou, você viu, né? Funcionou, graças a Deus. Funcionou, né? R$1,58, 23 dias úteis, a gente anunciou no dia 4 de agosto, né? E foi pago no dia 11 de agosto, hoje, né? Dia 18, né? Que estamos falando aí para vocês, investidores. E é com enorme satisfação que a gente entregou esse resultado. Que quando eu comparei com a indústria, né? Foi o maior resultado mensal da indústria como um todo. Então, realmente foi bom. Belíssimo resultado. Foi um belo resultado mesmo. Com relação, ainda em resultado, né, com isso a gente tem um acumulado, né, no ano de R$ 9,44, né, o que é bem interessante. Isso equivale a IPCA mais 13,43 quando a gente olha, né, juros real, basicamente 13% acima da inflação, bastante coisa. Em relação a CDI, né, no ano, estamos falando de CDI mais 5,15, né, com esse resultado que a gente né, entregou. Né? Então, os rendimentos vai muito bem, e é por conta desses rendimentos estarem vindo bem que a gente também tem percebido um acréscimo no número de cotistas. Então, quando você olha o número de cotistas pulou, né, de 11.403 para 11.433 ainda, 20 a mais, né? Mas de qualquer forma vem numa crescente, né? Alguns meses que a gente tem tendo acréscimo de cotistas, né? Em contrapartida ao que a gente viu no passado, quando teve muita mídia negativa sobre o agro, um decréscimo de cotistas, né? Então a gente está vendo mês após mês os cotistas voltando a operar o EGAF, né? E é por isso que quando você olha aqui o mercado muita gente arrependida, né? Muita gente arrependida. De ter saído lá atrás. Ter saído lá atrás ou não ter entrado, né? Ou ter esperado para entrar. É verdade. Porque quando você olha o mercado secundário, né, o que a gente tem, a gente fechou o mês ali basicamente com uma cota de mercado a 94,39. 94,39, então o fundo está oscilando ali mais ou menos entre 94, 95, 93,50, está um pouco nesse patamar, bastante acima do que já teve no início do ano. No início do ano a gente bateu R$83, R$84 a cota. De novo, zero problema no fundo, não teve problema nenhum no fundo, né? A questão foi mídia negativa e efeito manada, que fez com que, né, esse preço da cota fosse comprimido, oferta e demanda do mercado. Mídia negativa para o setor, né? Para o setor, não para o EGAF. Bem colocado, né, para o setor, não para o EGAF, para o agro, né, como um todo, né, e não para o EGAF. O fundo acabou sofrendo por conta disso e agora retornou. Então, daqueles 83, 84, a gente já está operando ali por volta dos 94,39, ainda abaixo do valor, né, contábil, né, quando você olha o preço da cota contábil, que seria aquele valor justo, né, quando você pega o preço dos ativos, né, e desconta basicamente ali, né, as despesas operacionais ali que a gente tem no fundo, né, sobra-se, né, um valor de cota, né, esse valor de cota que sobra, né, é um contábil de 99,25, ou seja, estamos com 94,39, ainda abaixo dos 99,25, 4,90 mais ou menos abaixo, né, esse é o deságio que tem no fundo, né, ainda, ou seja, uma boa oportunidade ainda para comprar, né, uma oportunidade inferior àquela que tínhamos, né, no início do ano, porém ainda uma boa oportunidade para comprar, pelo fato de estar ali operando ali abaixo do contábil. Tá? Então, então, o número de cotistas cresceu, isso é interessante, o mercado secundário ainda continua atrativo, né, para entrar no fundo,
tá? A gente não teve nenhum problema de crédito, ou seja, carteira, né, 100% saudável, né, 100% de adimplência. Então, nossa expectativa é que essa cota continue subindo, né, conforme as pessoas forem se reanimando com o agro, né? Porque quando a turma começa a se animar, vem uma tarifa. Quando a turma começa a se animar, vem uma notícia de uma RJ. Quando a turma, RE da Lavoura agora, vem a última notícia. Então, quando começa a ter algum tipo de animação, a gente tem alguma outra notícia negativa. E nenhuma dessas notícias negativas impactou o fundo, né? Impactou o fundo, que eu digo em termos de inadimplência. Então, o fundo 100% adimplente passou por cada um desses marcos aí mais duros aí do agro, né? RJ de produtores, RJ de algumas empresas, inclusive do segmento na qual a gente atua, que a gente estava fora. Então, todas essas notícias negativas que vieram do agro, quando você olha, não teve nenhum reflexo aqui para dentro do fundo, né, realmente, né, reverberando, né, e nos dando cada vez mais sustentação para a tese que a gente escolheu, que na nossa visão é uma das teses blindadas aqui para operar o agronegócio, como, né, toda essa trilha, né, tem se mostrado. Tá? Então, mercado secundário ainda é um pouco comprimido, né, porém entregando, né, algum resultado. Quando você olha em julho, o resultado do mercado secundário foi 1,63 contra um CDI de 1,28. Tá? Então, um resultado, né, ali mais ou menos próximo do que deveria ser, nem muito excedido e nem muito para baixo. Mas se somar esse rendimento mais o dividendo... Né? Aqui já está ajustado, tá, Antônio? Aqui já está ajustado. Quando eu falo do mercado secundário, é diferente, acho que isso é importante, né? Quando você olha no seu home broker, na sua corretora, quando você olha lá o preço que você comprou e o preço que está oscilando hoje, não tem esse ajuste dos dividendos que são pagos mês a mês. Né? A mesma coisa acontece com o mercado de ações. Né? Então, quando tem dividendos no meio do caminho, o preço não ajuda. O preço cai, mas não tem esse ajuste aí no meio do caminho. Aqui não. Aqui, para a gente fazer a conta exata, a gente acaba colocando esse ajuste, né, do rendimento, que é a forma correta de você calcular a rentabilidade, né, do mercado secundário quando você tem dividendos, né, quando você tem rendimentos, né, ou dividendos. Então, esse 1,63 está com rendimentos, tá? Então é importante, mas mesmo assim veio um patamar, né, de 1,63, né, era o patamar que a gente, né, gostaria que viesse mesmo, é o patamar que tá em linha mais ou menos com o contábil. Tá? Agora, quando você olha 25, como teve essa subida na cota, né, saiu de 82, 83, 84 no início do ano para agora esse patamar de 94, a gente está com 23,09, ou seja, né, uma subida bastante grande, também ajustada aqui pelos rendimentos, é importante, contra um CDI de 7,78, ou seja, quem entrou quando nós falávamos, né, que a cota estava comprimida por um efeito de manada e não por um problema do fundo, pelo contrário, que o fundo ia muito bem, obrigado, certamente está bastante contente com esse resultado aí de aproximadamente 23. O triplo do DEI. O triplo DEI, exatamente, aproximadamente o triplo DEI, muito bem colocado, né? A gente vem conseguindo esses resultados com o fundo mantendo sua liquidez, a liquidez dos últimos 30 dias também, ele está da ordem de 600, 700 mil reais, caiu um pouquinho em relação ao último mês, acho que tem algum quê de férias, né? Julho é mês de férias, então acho que os operadores acabam saindo um pouco do mercado, então a gente viu uma redução em torno de 100 mil reais de redução ali na liquidez, mas a nossa expectativa é que volte agora, né, em agosto, com a volta das férias, isso volte a compensar em termos, né, em termos de liquidez. Tá? Quando você olha, né, o resultado contábil de julho foi de 1,56, então veja bem, ó, o secundário foi 1,63 e o contábil 1,56. Ó, o secundário foi inclusive um pouquinho a mais do que o contábil. Então o contábil foi de 1,56 contra um CDI de 1,28, ou seja, bem superior ali ao CDI do mês, né, mostrando aí um resultado bastante robusto. Esse resultado contábil é o que eu venho falando, é o resultado dos ativos. Né? Então, quando eu pego os ativos, desconto as despesas operacionais e chego no resultado da última linha, esse é o resultado contábil. Quando eu olho o que está acontecendo ali no tiroteio do mercado secundário, lei da oferta e da demanda, quem compra, quem vende, etc., esse é o que a gente chama aqui de secundário. Tá? No ano, o contábil, diferentemente do secundário que está 23, né, no ano o contábil está 10,43, ficamos sem um resultado, né, um resultado muito bom, mas inferior aos 23. Ou seja, se o fundo estivesse operando no contábil desde o início, esse seria o resultado que ele teria no ano, 10%, 10,43, o que é um resultado excelente. Porém, como ele estava comprimido e parte dessa compressão já foi devolvida para os investidores, a gente está com o resultado no secundário ali, né, de 23. Isso mas ainda tem um belíssimo delta positivo, né? Porque está 94,39 para um contábil de 99. Um belíssimo delta positivo, com certeza.
E aí, quando você olha o resultado por cota, que é um pouco a proxy do dividendo, né? Ali é onde a gente olha, né, o que seria, né, o dividendo justo ali né, se eu pego o resultado dos ativos, desconto as despesas, chego no resultado final do fundo e divido pela quantidade de cotas, eu chego no que eu chamo de resultado por cota. E esse mês foi de 1,53, pagando um rendimento de 1,58. Veja bem, 5 centavos a mais do que o fundo de fato entregou nesse mês. Por quê? Porque eu tinha um resultado retido de 48 centavos, levando ele agora para 43 centavos. Ou seja, emagreci um pouco o resultado retido do fundo, né, para entregar esse resultado, né, para vocês, para a gente ter esse efeito de suavização. Como eu venho fazendo, né, em alguns meses eu engordo esse resultado retido, em alguns meses eu emagreço, esse mês eu emagreci, levando, né, o resultado do fundo de 1,53 para um dividendo, né, de 1,58, né, 5 centavos a mais do que o fundo entregou de resultado. Mas normal, né, isso é bastante normal, a gente faz esses rebalanceamentos, né, ao longo da vida do fundo. Tá? Então, com relação a isso, era o que eu tinha de resultado aí para contar para os investidores. Né? Acho que agora posso emendar aqui nas ações de gestão. Claro, né? podemos. Antes de te passar a palavra aí com para você falar do Marco. Eu queria te ouvir sobre os atos de gestão, porque esses resultados não acontecem sozinhos, eles acontecem a partir da diligência, do cuidado, do trabalho da gestora, da sua e da sua equipe no dia a dia. Mas também eu queria puxar um ponto para você falar também sobre as votações, que os investidores foram lá, seguiram aquilo que nós pedimos de ir lá votar, na votação foi aberta, e já tem resultados, que logo vai começar a melhorar para os próprios investidores. Sim, sem dúvida. A gente abriu uma assembleia, né, e eu precisava de 25% de aprovação, por isso que a gente citou aqui para vocês, né, essa assembleia aqui no nosso último vídeo, tá? Eram 3 temas. Um tema era sobre compromissada, que a gente explicou aqui o porquê de fazer essa compromissada. O outro tema era a possibilidade de eu recomprar cotas, né? Recomprar cotas do fundo, né, no qual eu faço gestão, exatamente como um efeito estabilizador de mercado, para não deixar a cota cair muito quando eu tenho, né, uma cota sendo muito pressionada para baixo. Tá? Então esses foram, né, os 2 pontos principais ali, né, do edital. Ele foi integralmente ali aprovado ali pelos investidores. Eu tive ali as aprovações necessárias que eu precisava, né, para conseguir ter essas matérias todas aprovadas, que era 25% do PL, eu tive um pouco mais do que isso. Tá? E com isso essas medidas já estão valendo, o regulamento já está ajustado para poder fazer jus aí a essas medidas. Tá? E uma delas, inclusive, eu já estou fazendo jus, que é, por exemplo, que é a compromissada. Né? A gente está vendo que o mercado está ficando mais aquecido, né? Pode ser que esteja havendo uma oferta, né, mais para frente. Né? E aí, o que a gente fez? A gente viu uma oportunidade de fazer compromissada reversa aqui. O que é a compromissada reversa? Basicamente, né, você vai nos bancos, né, nas tesourarias, entrega parte da sua carteira como colateral, como garantia, né? Ou seja, não sai da sua carteira, né? Só um colateral. E os bancos, obviamente, dão um haircut nesse papel, geralmente um haircut bem generoso, porque eles não querem correr risco de crédito, se correr, né, um risco mínimo, né? E te dão um dinheiro por um determinado valor. Né? Então, a gente tem procurado fazer essas compromissadas, ou seja, eu pego o dinheiro dos bancos, né, dando como colateral os ativos do fundo. Isso geralmente rentabiliza, né? Isso geralmente me custa bem menos do que eu recebo, né, pelos papéis. Né? Então a gente na média recebe pelos papéis CDI mais 5, eu pago bem menos do que isso, aí depende do banco, varia de banco para banco nessas cotações. E o que acontece quando eu faço essa compromissada, né, não só, né, eu faço essas compromissadas, posso fazer por 6 meses, por 1 ano, então eu consigo guardar, né, esse dinheiro, eu consigo fazer jus e uso desse dinheiro por 1 ano até desmontar essas compromissadas, ou seja, bastante tempo aí para a gente, né, fazer uma potencial oferta, mas ao mesmo tempo, né, o custo dessa compromissada é um valor bem menor do que os ativos, né, ou seja, a rentabilidade dos ativos na qual eu aplico. Né? Então, e quem é que ganha esse spread? E quem ganha esse spread é o investidor. Eu ia concluir exatamente fazendo isso, uma belíssima pergunta, Antônio. Eu ia concluir exatamente isso. Então, todo esse delta entre o ativo que eu aplico menos o custo dessa compromissada, todo esse delta fica, né, para você investidor, é resultado gerado para você investidor, que será de
distribuído, né, nos próximos pagamentos, né, de dividendos. Então, já fizemos, né, fizemos em agosto, então não vai aparecer ainda no relatório desse mês, tá, no relatório do mês de julho, tá, do fechamento de julho, mas no início de agosto a gente fez uma compromissada, tá, de 25 milhões de reais, isso vai aparecer nos próximos relatórios, tá, e a gente já alocou integralmente esses 25 milhões de reais da compromissada, né, numa taxa superior ao custo, e com isso, né, esse delta, né, de resultado vai vir para o investidor, né, então o resultado do mês de agosto, né, deve ser superior ali, pelo menos em termos, né, de CDI mais superior ao resultado de julho, tá? Então isso é bastante importante. Então esse era um dos movimentos que a gente usou a Assembleia para aprovar. Após a aprovação, a gente já começou a implantar essa compromissada, por isso que o pessoal aprovou, e vai começar a render frutos, né, a partir aí do mês de agosto. Então obrigado por você que, né, votou a favor aí das matérias nas quais a gente fez a Assembleia. Já estamos fazendo jus, né, de uma dessas matérias, né? Isso é bem importante marcar, né? Voltando aqui para a ação de gestão, né, vamos falar um pouquinho do que aconteceu esse mês, só para vocês terem uma ideia. O mês de junho, o finzinho do mês de junho, é um mês que eu recebo muito pagamento de CRA. Então, né, basicamente, uma boa parte da minha carteira de CRAs paga juros, tá? E, obviamente, ao pagar juros, eu fico com um volume de caixa bastante grande, inclusive em excesso do volume que eu preciso segurar para fazer jus aos pagamentos de rendimentos futuros, né, que é até o próximo grande pagamento de juros, que é em dezembro. Então, geralmente, quando eu recebo esse dinheiro, o que eu faço? Eu seguro o que eu preciso para fazer jus ao pagamento, né, de juros até dezembro, né, e a parcela remanescente eu invisto, né, em novos ativos. E esse mês foi o que fizemos, né, no mês de julho, aproveitamos, né, e fizemos, né, esses investimentos, né, na parcela remanescente. Então, trouxemos o fundo, basicamente, ele terminou o mês de junho com 25 milhões em caixa, né, sendo que, só para vocês terem uma ideia, em maio eu tinha eu tinha em torno de 5 milhões de reais em caixa, né, em maio. Né, basicamente o dinheiro que eu tinha em caixa era só pagar despesas operacionais e vocês, né, investidores, né, ao longo do mês de junho, tá? E em junho eu recebi, né, um bom volume, né, de recursos, né, em junho. Então, basicamente, quando a gente recebeu em junho, basicamente aqui 23 milhões de reais aqui de recursos. O que eu fiz? Né, basicamente, eu fiz compras aqui num volume de 19 milhões e meio de reais, tá? Então, para fazer frente a esse uso desse recurso que veio, e também consegui vender de forma oportunística alguns ativos parcialmente que eu tinha no fundo, né? Vendi Pisani, Pantanal, AP Agro, Café Brasil e Nativo, ou seja, foram 5 papéis, todos eles parcialmente, ou seja, eles continuam no fundo, tá? Então, são papéis que continuam no fundo, todos parciais, eu não desgosto nenhum desses papéis, não estou saindo deles por nenhum motivo de crédito ou nenhum motivo de algum evento corporativo negativo que eu acho que precise sair desses papéis, mas foi uma oportunidade de saída desses papéis. E em paralelo, ato contínuo, né, eu fiz aquisições aqui num volume bastante maior. Então eu vendi 8,3 milhões, né, nesses 5 papéis e comprei basicamente 4 papéis. Cultivar AP, uma outra série, Panorama e Espaço Agrícola. Tá? Essas compras somaram 19 milhões e meio. Tá? Então vendi 8 milhões e 300, comprei 19 milhões e meio, exatamente por conta, né, usando os recursos que eu tinha de juros. Né? Não só aproveitei os recursos dessa venda para fazer um pouco mais de compras, mas além disso eu já tinha um volume, né, disponível para fazer compras com os recursos, né, de juros que a gente tinha. Então, com isso o fundo, né, aumentou a pulverização de ativos, foi de 32 para 35 ativos. Então, estou agora com 35 ativos, né, no fundo, né? Então 3 ativos a mais aqui por conta, né, desse pagamento já de era juros. Bastante pulverizado, agora 32, agora ficou mais pulverizado ainda. Tá? A gente continua com a presença ali nos 14 estados, mais 13 culturas, né? E o número de produtores subiu, foi para mais de 38 mil produtores. Então foi de 35 mil após essas 3 semanas, foi de 35 mil para mais de 38 mil, né, produtores que foram, né, cedidos fiduciariamente como garantia, né, os recebíveis desses produtores, das operações que veiculam, né, dentro do fundo. Tá? Então isso eu acho que é bastante interessante aqui, expor aqui para os nossos cotistas. Em julho,
né, eu tive 3 eventos só, né, basicamente 60 centavos, né, por cota ali, né, de eventos recebidos, ou 1,88 milhões de reais, então pouca coisa, tá? O grosso veio, né, do finalzinho de junho mesmo para conseguir fazer essas compras, né, volumosas, tá? Para terminar, vale sempre a pena mencionar aqui e marcar o nosso fundo continua com 0 de inadimplência, ou seja, 100% de adimplência, os pagamentos foram todos de acordo ali com o esperado. Tá? Carteira continua com 310 milhões de reais, tá? De patrimônio líquido. E agora eu estava 92% alocado, né? Porque eu fechei o mês, né, tendo recebido, né, aquele volume grande, né, de juros dos papéis, mas fiz as aplicações, as alocações todas, eu estou hoje 96,62% alocado, eu tenho em caixa só o que eu preciso, né, para fazer jus aos pagamentos de rendimentos futuros para os nossos cotistas. Né? Então eu pego o caixa hoje, vejo o que eu vou receber ao longo do tempo, né, dos ativos que estão na minha carteira, somo a esse caixa, vejo o que eu tenho que pagar de rendimentos, né, até o grande vértice de pagamento, né, futuro, que é dezembro. Né? Quando eu faço esse ALM, né, essa diferença entre o ativo e o passivo, essa gestão de ativo e passivo, eu chego no quanto que eu preciso ter de caixa disponível hoje e é a partir disso que me permite, né, fazer essas compras que a gente veio fazendo aqui no fundo. Tá? Então, com isso, né, a minha carteira termina 96% alocada, né, e um caixa hoje que está da ordem de 11 milhões de reais, né, ou seja, saiu ali dos seus 25 milhões de reais em junho e foi para 11 milhões de reais agora, hoje, pós todas essas alocações. Tá? Bom, então era um pouco isso que eu queria falar para vocês, né, de eventos aqui do mês de julho. Tá? Com isso eu passo a palavra para você, Antônio, para falar um pouquinho de macro. Subida de juros, como eu mencionei, ainda essa novela da tarifa, que eu acho que ainda vai perdurar por um tempo também, né? Bastante coisa aí para falar. Inflação, né? Bom, Antônio, nos brinde aí um pouquinho o que aconteceu no macro e no agro, por favor. Verdade, Bruno, porque o nosso investidor, ele recebe DI+, né? Então a Selic é importante, nós tivemos a alta da Selic para 15 pontos percentuais e o Banco Central, através do Copom, mais uma vez dizendo: vamos ter Selic elevada por tempo bastante prolongado. Isso não são termos nossos. Isso estava no comunicado, depois esteve na ata da decisão do Copom. Selic elevada por tempo bastante prolongado. E nós acreditamos que a Selic só vai começar a ser reduzida lá em março do ano que vem. E mesmo assim, será paulatinamente, ela não vai cair de 15 para 9, né? Ela vai caindo aos poucos, reunião a reunião, ou seja, não só ao longo de 25, mas ao longo de todo 2026, nós deveremos ter uma Selic elevada, ainda que a partir de março, cada reunião, a cada 45 dias, um pouco menos elevada, então o EGAF vai distribuir resultados ainda monumentais para todo mundo. Isso, e a nossa expectativa de redução a partir de março, ela se dá, Bruno, quando a gente olha a inflação no atacado, que pronuncia no varejo, ela já está em uma desinflação bastante acentuada. Seja o IGPM, seja o IPP, seja o IGPDI, todos estão com uma desinflação acentuada. IGPM, IGPDI, por exemplo, está abaixo de 3 já. Então é bem provável que a partir de setembro a gente comece a ver o IPCA se acelerar com mais intensidade. Nós estamos vendo, inclusive, o relatório Focus do Banco Central, nessa segunda-feira que estamos gravando, dia 18 de agosto, depois de muito tempo, nós temos uma projeção para 2025 abaixo de 5 pontos, 4,95. Então, o mercado já começa a ancorar, ou melhor, apontar para a direção da ancoragem das expectativas, que é tão importante para essa decisão de política monetária. Então, a inflação ainda está elevada, mas nós começamos a ver uma luz no final do túnel. Agora, por outro lado, a atividade econômica ela está bastante enfraquecida, enfraquecendo mesmo. Né? Quando a gente olha as vendas no varejo, medidas pelo IBGE, ela todo mês mostra uma desaceleração em 12 meses mais acentuada. Quando nós olhamos para a indústria, uma desaceleração todo mês cada vez mais acentuada. A única coisa que está crescendo no país é o agro. Por isso que nós entendemos a importância desse produto, a importância de estar posicionado no setor do agro, porque ele realmente descola e ele está descolando. E isso acontece porque se nos demais setores as notícias não param de vir ruins,
e no ano passado elas vinham boas e a do agro vinha ruim, né? Agora está ao contrário, Bruno. Agora está ao contrário. Bem como nós falávamos, bem como você cansou de dizer como gestor, mostrar as oportunidades lá atrás, quando o delta era bem positivo. Por que a gente diz isso, Bruno? Porque saiu um novo relatório da Conab, o 11º. E a projeção de safra, que até o 10º do mês passado estava 339 milhões, agora está 345 milhões. É a projeção para a safra 2025. Ou seja, nós estamos diante de um crescimento de 16% em relação ao ano passado. Tivemos que revisar nossa projeção de crescimento do PIB para 7,2%. Esse deve ser, na nossa opinião, o crescimento do PIB do agro neste ano, apesar de tarifas, apesar de todos esses desdobramentos, porque é lógico que as tarifas nos preocupam, é lógico que elas nos incomodam, mas, Bruno, nós tivemos as tarifas sobre o café e o café seguiu exportando muito bem. Os preços, inclusive, estão subindo no Brasil. Porque o Brasil controla a oferta de café no mundo e tem mais gente querendo tomar café do que gente produzindo café. Sim. Então, se aumenta a tarifa aqui, a gente vende ali. Carne bovina, que era uma preocupação. Carne bovina bateu recorde de exportação agora no mês de julho. Então, é claro, eu não estou querendo aqui menosprezar o problema. O que eu quero dizer é que para o agro, num país que é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, esse é um problema mais fácil de gerenciar. Ele não é, por exemplo, uma empresa que vende calçados só para os Estados Unidos, a caixa está em inglês, o número é baseado na legislação americana, tá tudo. Aí se sobretaxa, eu faço o que com esse produto? É diferente dos produtos do agro. O agro ele é muito mais diversificado, tanto em mercados como em produtos. E agora, essa postura dos Estados Unidos de buscar um reequilíbrio na balança comercial, independente se a gente concorda ou não concorda, eu acho que essa é uma preocupação menor do presidente americano em querer reduzir o déficit comercial. Isso é um pensamento do mercantilismo, né, que isso já tem 2 séculos, né, então não faz sentido esse tipo de pensamento, porque os americanos agregam muito valor em cima do produto que entra dentro da sua economia, mas tudo bem, é uma decisão americana. O fato é que essas posturas têm feito com, por exemplo, a China comprar muito mais soja do Brasil do que dos Estados Unidos, muito mais milho do Brasil do que dos Estados Unidos, muito mais algodão do Brasil do que dos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Está havendo um descolamento de preços. Assim como aconteceu lá em 2018, 2019, quando nós tivemos a guerra comercial 1.0, a China não é boba. A China está, vou deixar eles ficar com estoque altos para ver no que dá. E está comprando muito produto do Brasil. E isso está fazendo com que os prêmios nos portos brasileiros subam muito, fazendo com que o preço ao produtor nos Estados Unidos caia e no Brasil ao produtor suba, aumentando as margens, melhorando o resultado dos produtores, consequentemente diminuindo o risco, melhorando o resultado das revendas, das cooperativas, do setor como um todo, a partir desses prêmios que estão acontecendo. E para finalizar, Bruno, nós tivemos o relatório do USDA, que ajustou para baixo a produção de soja mundial. Esse ajuste aconteceu nos Estados Unidos, ao passo que aumentou a produção de milho global. E mesmo assim, nós vamos continuar com estoques muito baixos de milho no ciclo de 2026, com estoque de soja ainda mais baixo em 2026, estoques brasileiros de milhos muito baixos, muito baixos, o que traz um cenário de preços muito positivos para o ciclo 26. Então, olhando para o futuro próximo, o que nós estamos vendo? Uma safra 25 muito bem colhida, batendo recorde atrás de recorde, a Conab tendo que correr para reajustar as suas projeções, porque a realidade da colheitadeira está sendo muito maior do que aquilo que era projetado. Só de milho nos últimos 2 relatórios foram 8 milhões a mais que ela teve que reajustar para cima. Né? Então, ou seja, 25 com uma safra muito grande, com margens positivas, e quando a gente olha para frente, quando a gente olha o 2026,
até este momento, pelos relatórios do USDA, tudo sugere que teremos uma média de preços superior no ano que vem do que estamos tendo neste ano. Então, a safra 2026, Bruno, no Brasil, começa com o pé direito, com uma expectativa de preços muito boas, com oportunidade de travas de preços muito boas, garantindo boas margens e com uma perspectiva climática bastante comportada, o que sugere que teremos no ano que vem, de novo, uma safra recorde. Então, se tem um produto que tem que estar na carteira do investidor, sem dúvida, é o EGAF. É o EGAF, não, com certeza. Né? E não é à toa que a gente diz que o agro move o Brasil, né? Tá aí mais uma vez, né, o agro movendo o Brasil, mostrando a resiliência que é mesmo diante desse cenário de tarifa, né, o agro consegue se sustentar, não só porque é relevante, né, como exportador para o resto do mundo, como para os Estados Unidos também, e obviamente que toda essa positividade acaba se reverberando para o fundo também. Né? Então o agro positivo agora, a tendência é que as notícias do agro comecem a vir cada vez melhorar cada vez mais, e com isso, né, o preço da cota começar a subir cada vez mais. Né? Ainda está comprimido, 93, 94, 95, está oscilando desse patamar, né? Ainda tem uma oportunidade de compra. Né? Um fundo, de novo, que mostrou bastante resiliente, em 2 anos muito desafiadores para o agro, que foi o ano passado e esse ano, o fundo performou super bem, enquanto outros ficaram para trás aí no meio do caminho. Tá? Então, uma baita oportunidade, e a oportunidade deve permanecer. Eu acho que esse é o teu ponto aqui agora. A expectativa para 2026 muito positiva, né? Do ponto de vista de preço, do ponto de vista de margem, né? E, consequentemente, isso se reverbera para o resto do agronegócio e principalmente para a carteira do EGAF. Então, tem perspectivas muito positivas aí para frente. Bom, com isso eu queria fechar esse nosso vídeo mensal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro.